3. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? E aí, será que estamos ao vivo? Acho que sim. Então vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda à primeira aula, a aula inaugural de aquecimento da semana Viver de Resina. Hoje é a primeira das 10 aulas que eu vou fazer de aquecimento aqui no Instagram e também aqui no YouTube. Se você está vindo aqui pela primeira vez, se você está assistindo a uma aula minha pela primeira vez, eu quero que você digita aqui no comentário novato. Se alguém chegou ali, não vai me atrapalhar não. Então, se você está vindo aqui pela primeira vez, se é a primeira aula que você assiste, eu quero que você digita aí novato. E se é a segunda, terceira aula que você me assiste, me coloca aí, me conta, escreve aí, velhaco, tá bom? E hoje, na primeira aula, nada melhor do que fazer uma aula inaugural da semana de esquenta, da nossa semana Viver de Resina, como um assunto mostrando a minha técnica, né? Então, como eu faço a minha técnica? O que é a técnica de metodologia freehands? Como eu construo as minhas lentes em resinas naturalizadas, lentes resinas que não mancham, não perdem o brilho, não amarelam nas regiões cervicais e proximais e não quebram facilmente. O intuito disso aqui, dessas aulas de esquenta, é fazer você conhecer um pouco do meu conteúdo, porque lá nos dias 17, 19 e 21 vai acontecer a semana Viver de Resina. E nessa semana eu vou te mostrar como você vai se tornar especialista, como você vai se tornar referência e como você vai viver de resina aí na sua cidade, no seu consultório, na região que você trabalha. Eu vou me apresentar rapidão para os novatos, quem nunca viu um vídeo meu, vou me apresentar rapidão. Eu sou o Rafael, sou dentista há 10 anos, formei no final de 2014, então em 2015 eu comecei a trabalhar. Eu fiz implantodontia, mas hoje eu sou resineiro, eu vivo de resina e a minha missão é te ensinar a ser um especialista, a ser referência e viver de resina também. Quiçá poder faturar 20, 30, 50, 100 mil reais por mês, todos os meses, apenas com pacientes de lentes em resinas. Então já coloca aí nos comentários se você é novato, se você é velhaco, se você é de qual cidade. Eu estou falando, por exemplo, de Anápolis, Goiás. Eu moro e trabalho em Anápolis e tenho um consultório em Goiânia, que é a 40, 50 quilômetros de Anápolis. Mas aí você é de onde? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte? É do Nordeste, do Norte, do Sul, Sudeste? De onde que você é? Comenta aí para mim também. Eu vou ler isso aqui depois. Talvez eu não consiga ler agora os comentários, mas eu vou ler depois. E é importante para mim ter a sua opinião, ter a sua dúvida, ter a sua participação aqui nessas aulas. Bom, vou dar um primeiro recado aqui, tá? Se a conexão não estiver boa, a primeira coisa que você precisa fazer, na engrenagem aí, se você estiver no YouTube, tem uma engrenagem, toca nela e vai em qualidade de mídia. Se você diminuir um pouquinho a qualidade, a minha imagem vai ficar um pouco mais ruim, mas a tendência é que a internet melhore. Agora, se a internet estiver boa já, se tiver uma conexão ok, você vai também na engrenagem e aumenta a qualidade, você me vê melhor. Talvez você vá para 1080 pixels, talvez para 4K, 2K, não sei, mas leva essa qualidade. Comenta aqui embaixo também se você está me ouvindo bem, se o áudio está bom, se a conexão está boa, para você saber. Beleza? Então essa é a intenção dessa semana de esquenta. Serão 10 aulas, 5 nessa semana e 5 na próxima, preparando você, te mostrando como é o meu mundo e te preparando para a semana Viver de Resina. Pô, Rafael, que semana que é essa? Como é que funciona essa parada? A semana Viver de Resina é uma semana que vai acontecer entre os dias 17 e 19 de março. 17 e 21 de março. 17, 19 e 21. Serão 3 aulas. Nessas aulas eu vou te contar como você vai se tornar especialista, ser referência e viver de resina. Eu vou te mostrar a metodologia para isso. E como que você vai fazer para participar dessas aulas? Rafael, quanto que eu vou ter que gastar? Qual é o meu investimento para participar dessas aulas? No momento, nada. É gratuito. Mas eu não vou liberar para todo mundo também, não é para quem quer. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa dar um passo para você receber o acesso a essas aulas. Que passo é esse? Se você estiver no Instagram, digite resina aqui agora, para você receber no seu direct o link, o passaporte, a passagem para você ter acesso a essas aulas.
Se você estiver no YouTube, a minha equipe vai deixar agora, ou já deixou, não sei, um link também para você clicar nesse link e se inscrever, para você receber a passagem, o ticket, para assistir essas 3 aulas. Essas 3 aulas eu vou te dar um conteúdo surreal, vou te dar estratégias para você implementar, para você se tornar especialista, viver de resina e ser a maior referência de resina na sua cidade, na sua região. Beleza? Ok, recado dado, então eu vou me apresentar aqui com a aula. É isso mesmo, a nossa aula vai começar sobre a metodologia Freehands. Essa vai ser uma aula mais prática, uma aula mais rápida. Você pode comentar suas dúvidas, eu vou tentar já tirar todas as dúvidas possíveis aqui, mas você já pode jogar sua dúvida aí, vai fazer sentido para você, colocar algum assunto, colocar um conteúdo pertinente, coloca. Se eu não conseguir responder agora, eu vou abrir uma caixinha de perguntas e vou responder, vou colocar isso no direct, vou colocar no grupo da Semana Viver de Resina, que já está ativo, a gente vai dar um jeito de responder. Mas essa aula de hoje vai ser uma aula prática, então eu vou associar o conteúdo, vou entregar o conteúdo e talvez eu não consiga ficar respondendo essas perguntas hoje, agora, na aula. Porque o meu foco aqui é te entregar o passo a passo da metodologia Freehands. Como é a construção das lentes em resinas de acordo com o meu mundo, de acordo com os meus olhos, de acordo com os olhos dos dentistas que eu ensino a fazer isso, tá? Mas pode comentar sempre que possível. Você está vendo aqui um caso, uns 2 centrais que tem diastemas. Ah, Rafael, o paciente poderia ter colocado ortodontia? Poderia, mas o paciente veio de uma ortodontia. Pasme, o paciente veio de uma ortodontia, por quê? Porque os diastemas existentes estão segmentados. O paciente não tem dentes assim, ó. Pô, como é que eu faço aqui? Aqui, ó. O paciente não tinha dentes assim. O paciente tinha dentes assim, ó. Então, os diastemas estavam segmentados. O que significa isso? Tinha espaço entre todos os dentes. Provavelmente, ele não tinha largura de dente suficiente para tampar, né, o corredor bucal, deixar tudo em oclusão. Então, ele veio de uma ortodontia e estava desse sentido aqui. Dentes bonitos, dentes legais, só que tinha espaço. Perceba que a gengiva desse paciente está escura. Por que ela está escura? Deixa aí nos comentários por que você acha que essa gengiva está escura. Por que a gengiva dos 2 centrais, de um lateral está escura e do outro não? Do dente 12 está escuro e do dente 22 não? Porque tem uma parada chamada fio retrator aqui dentro. E já anota aí o fio retrator que eu uso quando tem diastemas. Então, quando que eu uso o fio retrator? Hoje, somente quando tem diastemas ou quando eu tenho uma gengiva que está saindo uma aguinha dela, né? Ela está aí supurando. Então, ela está saindo uma aguinha e eu coloco o diastema, ou o fio retrator. Qual fio retrator que eu uso? Eu uso 3 zeros, então 000, 3 zeros, da Ultradent, Ultra Pak. Por que eu uso fio retrator? Porque se você for acomodar a resina, onde tem um diastema, você vai perceber que a papila do meu dente ela não faz pico. A papila de dente que tem diastema, ela fica assim, ó. Ela fica quadrada. Você perceba isso aqui nessas imagens? Ela não tem pico. Ela está dessa formato aqui, ó. Ela não está assim. E aí, se ela está aqui, eu não consigo acomodar bem essa resina. Então, eu vou criar um degrau. Se eu vou criar um degrau, o paciente vai ter uma má higienização, o paciente não vai conseguir higienizar direito, e aí eu preciso, obrigatoriamente, colocar um fio retrator para afastar essa papila e eu conseguir acomodar essa resina, fazendo com que ela saia dessa posição para essa posição. A papila não pode ser assim, ela tem que ser assim. E você vai ver que até o final dessa aula, a papila desses dentes, desses 2 centrais, ela não vai estar mais assim, ela vai estar assim. Beleza? Então o dente está escuro e a minha missão é aqui, é fechar a diastema, reproduzir uma estratificação e deixar um dente mais clareado. O paciente está buscando isso e é isso que eu vou entregar. Então o primeiro passo é entender o projeto. Como que eu vou fazer esse dente? Qual que é a minha proporção? Largura versus altura? O que eu posso aumentar? O que eu tenho que ajustar? Como que eu vou trabalhar as cores desses dentes? Então eu faço planejamento e depois disso eu começo a executar as lentes em resina. E para você que é novato, principalmente para você que é novato, perceba uma coisa, ó. O Rafael, vou até tirar essa imagem aqui. O Rafael, a metodologia Freehands não envolve nenhum tipo de moldagem. Ou seja, eu e você, a gente vai, eu já faço e você vai fazer também. A gente vai fazer dentes lindos,
lentes em resinas maravilhosas, perfeitas, brilhantes, que não amarelam, não quebram, não perdem um brilho, à mão livre, sem depender de laboratório protético, sem ficar moldando, vazando gesso, errando. Você manda e volta, não adapta, aí não dá cor, aí você não consegue cimentar, o negócio fica torto, você não tem autonomia e liberdade para mudar nada. Você não sabe nem como o laboratório planejou. Eu quero te dar autonomia, eu quero te dar liberdade, eu quero te dar o prazer de executar um caso do zero até o resultado final sem depender de ninguém. É isso que eu quero para você. Isso sim é ser referência e viver de resina. Isso sim é ser especialista. Por quê? Um especialista, na minha opinião, não é só quem tem título de especialidade. Não existe especialidade em resina, existe em dentística, que resina está envolvida na dentística. Mas existe especialidade de resina? Não. Mas você vai ser um especialista em resina se você fizer e participar da Semana Viver de Resina, nos dias 17, 19 e 21. Por quê? Lá eu vou te ensinar a resolver qualquer tipo de caso. E quando você consegue resolver qualquer tipo de caso, inclusive esses assim, com resina, você se torna um especialista. Porque você resolve as buchas. Você está para resolver o problema. Você pode cobrar R$10.000 em 10 lentes, porque você resolve. Você é o especialista. Você é bom. É isso que eu quero para você. É essa rotina que eu quero para você. Então eu peguei esse caso, chegou para mim e eu tirei algumas fotos porque eu queria te explicar o que é o método Freehands. Primeira coisa que eu vou fazer aqui: ataque aço, ajustar, entender e fazer um bom planejamento. O fio retrator. Depois, ataque ácido com ácido fosfórico em esmalte 30 segundos, em dentina 15 segundos. Qual ácido que eu gosto? Anota aí. O Rafael gosta de usar o ácido Ultra Et da Ultradente. É um ácido bem fluido, ele não fica uma cobrinha quando você aperta ele, não sai uma cobrinha. É um ácido bem fluido, bem bonito, o azul dele é bem bonito. É um ácido gostoso de trabalhar, o ácido Ultra Et. Depois eu venho e aplico o meu adesivo. Qual adesivo que o Rafael gosta de trabalhar? Eu gosto de trabalhar com adesivos universais. É o melhor que existe? Depende. Ele resolve tudo? Sim, ele resolve tudo. Se eu tenho uma dentina exposta, um universal resolve. Se eu tenho um esmalte, um universal resolve. Agora, se eu quero fazer um adesivo premium, o melhor do mundo, eu vou procurar um específico para dentina ou um específico para esmalte, de 1 ou 2 passos, não importa. Então eu vou comprar sempre, vou usar sempre um adesivo que é tipo shampoo e condicionador no mesmo frasco. Ele é bom, é o melhor dos mundos? Não, mas ele resolve. E qual que é esse adesivo que resolve, na minha opinião? O adesivo universal da FGM, o âmbar universal. O adesivo universal ele é muito bom e nesse caso ele é branco, ele é transparente e ele não é viscoso, ele não dá liga, ele é um líquido e isso facilita a minha vida. Por quê? Porque se eu tenho um adesivo muito viscoso, dependendo do jeito que eu vou passar e se eu não tirar todo o solvente, se eu não secar bem, às vezes acontece isso com você, você vai lá e passa uma camada de adesivo, não tira todo o solvente, não seca bem, aí depois você vai ver, vai polimerizar e fica uma camada espessa, principalmente na região cervical, cria um degrau ali. Aí pronto, você ainda vai pôr resina, o degrau vai aumentar, o negócio vai ficar mais feio e aí você vai ter mais problemas. Então eu gosto muito desse adesivo da FGM, o âmbar, ele resolve os meus problemas e ele sempre vai dar certo para você também, tá bom? Então depois disso, eu saio dessa situação para essa situação. Rafael, o que é isso? Que negócio branco é esse? Bom, se você já sabe o que é esse negócio branco aí, responda aí no chat. O que é essa parada branca que eu estou passando no dente? O que é esse negócio aí? Aqui eu já coloquei o ácido e apliquei o adesivo. Nesse momento, eu estou pintando o dente. É uma parada que eu chamo de blindagem plana. O que é a blindagem plana, Rafael? A blindagem plana ela serve para que eu não tenha o amarelamento das minhas lentes no longo prazo. As lentes em resinas, depois de algum tempo, uma semana, um mês,
um ano, ela tende a amarelar nas regiões críticas, cervicais e proximais. E eu uso a blindagem plana para que eu não tenha esse amarelamento no futuro. Para que eu tenha uma lente em resina que não manche. Só que automaticamente eu vou deixar ela mais branca. Então, se eu quero uma lente em resina naturalizada, eu não vou fazer a aplicação da blindagem plana. O material que eu estou usando na blindagem plana é o Opaque B6. É um dente, é uma região que eu vou resolver com um pigmento. E eu vou passar ali 1, 2, 3 camadas da quantidade que eu quiser. Muito cuidado. Não dá para eu ficar entrando a fundo aqui o que é a blindagem plana. Eu vou fazer uma aula sobre isso. Os meus alunos têm acesso a isso. Não dá para eu ficar aqui entrando, quanto que você passa, como é que eu resolvo. Rafael, eu coloquei a blindagem, fiz uma camada de dentina, ficou aparecendo o fundo, ficou aparecendo os riscos da blindagem, deu problema, como é que eu resolvo isso? Rafael, eu preciso fazer em todos os dentes, faço quantas camadas? Eu não vou entrar nesse assunto, mas a blindagem plana é feita. Ela é feita primeiro, porque eu já resolvo esse problema. Depois que eu fiz a blindagem plana, eu vou fazer a minha camada de palatina, camada palatina. Nesse caso aqui, eu gosto de usar sempre uma resina translúcida e é tudo à mão, tá? Desenho à mão ali, coloco, adapto, modelo. Existe um passo a passo prático, simples para você fazer isso. Então eu estou colocando aqui, ó, a resina na região incisal, aumentando, dando a proporção ideal dos meus dentes. Rafael, quanto que eu tenho que aumentar? Uma pergunta que eu sempre escuto. Eu tenho os princípios de quanto aumentar, você tem como fazer essas análises. Não vou ficar entrando nesses detalhes aqui, porque eu não posso e não tenho tempo. Mas uma hora eu vou ainda te ensinar isso, pode ficar tranquilo. Em algum momento você vai aprender a fazer essa análise de quanto aumentar de cada dente. Bom, nivelei, defini a proporção e usei uma resina para construir a minha camada palatina. A camada palatina ela tem basicamente duas funções. Uma terceira, talvez, mas duas funções básicas. Primeira, dar resistência. A camada palatina ela serve para ter resistência, para que eu tenha uma segurança que a minha lente em resina não vai quebrar. E depois, para ela definir inicialmente o formato dos meus dentes. Quanto que eu quero aumentar, se eu vou vestibularizar, se eu vou palatinizar, como é que eu vou fazer. Então, são essas duas funções básicas. Tem uma terceira função? Talvez tenha, que é a função de usar a camada palatina para ter uma bela estratificação, que é a transparência incisal, que eu vou explicar para você como é que é aqui nesse caso. Beleza? Bom, depois que eu construir a minha camada palatina, eu vou para a minha camada de dentina. E presta muita atenção aqui nessa imagem. Aqui nessa camada de dentina, eu estou usando a resina... não falei sobre a resina que eu usei aqui na palatina, né? Camada palatina, eu utilizei a resina CT da 3M. CT da 3M, é uma resina transparente da 3M. Z350 é uma Filtech da 3M, tá? E outra coisa, a metodologia Furhance, ela é baseada em um negócio chamado tridente do menor esforço. O que significa isso? Que com 3 camadas de resina, absolutamente sempre 3 camadas, você consegue resolver todos os seus casos e facilitar a sua vida, ter um menor esforço para que você consiga reproduzir um dente, uma lente em resina. Então, um tridente, 3 camadas do menor esforço. Então, 3 camadas para você ter menos esforço, menos trabalho para resolver um caso. Saí da camada palatina e vou para a camada de dentina, mas perceba uma coisa aqui. A minha camada de dentina já começou a fechar o diastema. Olha o tamanho do diastema que eu tinha aqui. A minha camada de dentina já começou a fechar esse diastema. Essa camada de dentina não é muito volumosa. E nesse caso estou usando a resina BL2 Estelite Ômega aqui. E além disso, é uma camada de dentina que eu começo a criar uma estratificação incisal. Lá naquela região transparente, lá na incisal, eu começo a criar uma estratificação. E além disso, eu criei um halo radiopaco. Então percebe que nessa imagem, eu tenho a incisal, eu construo a camada palatina e na incisal da camada palatina ela está transparente. Não tem nada. Aqui nessa outra imagem, eu percebo já, você percebe já que tem
um halo radiopaco, um halo esbranquiçado lá na incisal da minha camada palatina. Então, lá na ponta da minha camada transparente, da minha resina transparente, eu faço um halo incisal opaco. Porque eu preciso fazer esse halo, porque os nossos dentes têm esse halo e a lente em resina estratificada fica mais bonita quando eu tenho esse halo. Faço isso. Eu preciso construir isso para ter uma bela estratificação na minha técnica. E você vai aprender. Pô, Rafael, eu tô perdido já. Rafael do céu, você deve estar pensando assim. Nunca fiz uma lente em resina antes. Eu vivi na ortodontia. Eu sou do implante. Eu sou da prótese. Eu nunca fiz uma resina branca antes. Só faço restauração classe 1, 2 posterior. Tá difícil essa parada aí. Não vou dar conta, Rafael. Nossa, tá muito difícil. Não tá. Tá difícil porque é a primeira vez que você tá vendo, às vezes, se você é novato. Tá difícil porque você tá pegando as sacadas pela primeira vez. Talvez esteja fácil demais. Talvez você já tenha essa sacada. Talvez já esteja simples para você. Você já tá entendendo. Talvez não. Se você já tá entendendo, tá mais fácil você fazer o seu próximo caso. Se você não tá entendendo ainda, calma. Não desespera. Resina é para você. Você consegue, mesmo que você tenha saído da faculdade agora, e mesmo que você já tenha 10 anos de profissão igual eu, 20 anos de profissão, 30 anos de profissão. Você pode e você está apto para entrar nesse mundo das resinas. Então eu fiz isso aqui, agora eu vou começar a brincar com resinas fluidas, tá bom? Rafael, qual resina que você utilizou aqui na camada de dentina? BL2 da Stellite Omega. Por quê? Porque tem alguns fatores, eu não vou entrar nesse mérito também, porque se eu for falar sobre tudo minuciosamente agora, a gente vai ficar aqui até 00:30, 2 da manhã, amanhã 5 horas da manhã a gente está aqui ainda. Então eu não consigo falar tudo. Eu não posso, não tenho tempo. Então por conta disso, eu vou baixar um pouquinho minha cadeira aqui. Aí. Por conta disso, eu preciso ir pincelando algumas coisas. Então, resina BL2 Stellite Omega. Por quê? Uma outra aula eu explico por que eu gosto, quais resinas que eu gosto, aonde que eu gosto de utilizar elas. E no halo radiopaco, o que eu utilizo? O que você utilizou? Como é que eu faço? Deve estar com essa pergunta. Eu usei, nesse caso, um pigmento, que é o pigmento white, branco, da Ivoclar, White PS, da Ivoclar, e a resina BLXL Flow da Ivoclar também. Eu utilizei esses dois, misturo os dois aqui na ponta da minha luva, sendo uma luva sem álcool, sem talco, limpa, e depois com o pincel passo e faço meu halo. É o melhor jeito, o jeito que eu mais gosto? Não, não é o jeito que eu mais gosto, mas nesse caso eu fiz desse jeito, porque estava mais fácil, estava mais simples. O paciente queria um dente mais branco, o paciente quer um dente mais branco, eu gosto de usar assim. É isso. Depois a gente reformula, eu falo de novo, o meu time deixa escrito para vocês, alguém vai anotando e vai jogando no chat aí a sequência. Mas é isso. Nesse caso, a técnica envolve só isso? Não. Às vezes eu não preciso fazer uma estratificação porque o meu paciente não quer. Então eu não preciso brincar desse jeito que eu levo minha dentina até o final, depois meu esmalte até o final. Ponto final. Depois dessa dentina, eu vou preencher esses espaços. Perceba que nas proeminências dentinárias, nesses microdentinhos que eu fiz na dentina ali, nos meus dentes centrais, tem espaços ali agora, tem como se fosse buracos ali. Eu preciso preencher isso. E como é que eu preencho? Eu preencho com uma resina Flow, chamada Transopal, também da Ivoclar. Então venho e preencho, preenchi aqueles espaços. Perceba que aqui tem buracos lá, entre o halo radiopaco e minha resina de dentina. Aqui eu já preenchi. Esse preenchimento é para que eu mantenha a translucidez e eu nivele as minhas camadas, impedindo de acontecer bolhas e fraturas em um segundo momento. Depois que eu fiz isso, eu vou melhorar e vou construir contramamelos e ranhuras. Como é que eu faço isso? Eu venho com... Olha a diferença no dente 21 aqui, ó. A diferença do dente 21. Perceba que lá na incisal eu tenho os meus
as minhas proeminências dentinárias que eu construí com a minha resina. Eu tenho meu halo radiopaco e aqui no meio, ó, entre essas regiões, que são sulcos, tá transparente. Agora eu vou fazer... Desculpa. Beber uma água aqui. Agora eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou fazer micro ranhuras esbranquiçadas, estrias esbranquiçadas. Vou fazer contramamelos aqui para não ficar com uma região muito transparente, uma faixa transparente ali. Eu não quero essa faixa. Então eu vou construir isso para que eu tenha uma anatomia mais bonita, um dente mais refinado, um dente mais bonito. Então eu venho e construo, tá vendo ali, ó, que eu construí como se fossem linhas, estrias, contramamelos, ranhuras incisais esbranquiçadas. E o material que eu uso para fazer isso é com um pincel bem fininho. E qual é o material que eu uso? O mesmo material que eu fiz o halo incisal, que é basicamente pigmento white da Ivoclar e resina Flow BLXL da Ivoclar. Misturo os dois, põe no pincelzinho e faço ali, ó, ranhurazinha bem bonitinho. Perceba também que o diastema está fechando, mas não fechou ainda. Polimerizo tudo isso. Cada etapa que eu vou fazendo, eu vou polimerizando. Não preciso ficar repassando o adesivo e ácido de novo. Depois disso, eu venho e construo minha camada de esmalte. Eu vou colocar uma camada de esmalte aqui, mas perceba que o diastema ainda não vai ficar fechado. Então, olha. Minha camada de esmalte. Qual o esmalte que eu usei aqui? Eu usei novamente a BL2 da Estelite Omega aqui no esmalte. Beleza? Então, o esmalte está aqui. E depois eu venho para a minha finalização. Perceba que os laterais, ó, ainda não foram colocados. Os centrais já. O diastema ainda não foi fechado. Depois eu fecho o diastema. Vou dar uma aula de diastema, inclusive com esse caso, mas só focado em diastema. Não é esse caso, não, é outro caso. Só focado em diastema. Eu vou dar uma aula sobre diastema para vocês. Fica aqui. Durante essas 10 aulas de hoje até sexta-feira serão 5 aulas. Da próxima segunda até sexta-feira serão 5 aulas. E nos dias 17, 19 e 21 de março vai acontecer a Semana Viver de Resina. E se você ainda não está inscrito nessa Semana Viver de Resina, é só digitar Resina se você está no Instagram. Ou, se você estiver no YouTube, é só você clicar no link dos comentários, no chat, nos comentários aí. Se você está no Instagram, você digitando Resina, você automaticamente recebe o link da passagem, do passaporte, lá no seu direct. Se você estiver aqui no YouTube, clicar no link, você vai receber também o acesso, você vai ser levado para uma página para você garantir a tua passagem, o teu ticket, para você participar da Semana Viver de Resina. Beleza? Depois disso aqui eu vou finalizar e vou refinar tudo, dar polimento em tudo, e eu venho para esse resultado. Esse foi o resultado final. Margem cervical bem adaptada, dente brilhando, incisal transparente, halo radiopaco estável. Então eu saio dessa situação inicial para essa situação inicial, dentes alinhados, dentes com proporção de largura e altura, diastema fechado, não tem degrau mesial distal aqui. A gente conseguiu devolver uma estética fantástica para o nosso paciente. Eu não vou dar aula aqui agora sobre acabamento, sobre polimento, o que eu utilizo, o que eu não utilizo, mas eu quero te falar que é possível sair disso para isso sem depender de laboratório protético, sem fazer nenhuma moldagem. Tem dentista que manda para laboratório protético fazer porcelana e não entrega um trabalho com uma qualidade dessa. Vem mal adaptado, vem torto, vem com sobrecontorno, não vem com uma bela anatomia, não vem estratificado, às vezes vem um trem maquiado lá falso, não funciona, não fica bonito. E às vezes o dentista nem consegue fazer o dinheiro. Por quê? Porque para ele vender uma porcelana para o laboratório fazer, ele tem que cobrar R$1.500, R$2.500 num dente. O paciente vai pagar 20, não é todo paciente que paga 20, 15, 25 mil reais para fazer 10 dentes. Não é todo mundo que consegue. Aí você consegue vender um caso desse aqui por R$500 o dente. 5 mil, 10 dentes. Resolve em uma tarde. 5 horas, 4 horas de trabalho, resolvido o problema. O paciente sai amando. Ao invés de ele gastar 25 numa porcelana, ele gasta 5. Se você cobrar, no meu caso, o paciente pagou aproximadamente 9 mil reais.
para fazer 10 elementos, o paciente paga, resolve no dia, pronto. Sem depender de laboratório, sua margem lucrativa maior, resolveu o problema do paciente. Beleza? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu quis trazer um pouco como funciona a metodologia Freehands. Eu tenho certeza que você deve estar cheio de dúvidas. Pode ir mandando suas dúvidas aí. Eu acredito que eu não vou conseguir realmente responder todas. Se eu responder uma, eu vou ter que responder a maioria. Infelizmente, a gente não está com tempo suficiente hoje para fazer isso. Mas eu quero te dar o último recado. Se você deseja realmente ser especialista, resolver qualquer tipo de caso que dê para fazer, que dê para resolver com resina, é claro que paciente que tem protocolo, você não vai resolver com resina. Paciente precisa de ortodontia mesmo, não tem o que fazer, você vai mandar para a orto. Paciente com falhas gigantescas, você não vai conseguir resolver com resina, só com resina. Então, quando eu falo que é resolver qualquer tipo de caso que dê para resolver com resina, você vai conseguir. Se você quiser ser referência na sua cidade, quando alguém fala assim, nossa, eu quero fazer um dente bonito, o doutor Rafael, a doutora Maria, doutor João, doutor Bruno, doutora Alessandra, doutor André, doutora Joana. Vai lá, ele resolve. Vou te mandar o contato aqui do doutor. A sociedade, se você quiser que as pessoas te enxerguem dessa forma, se você quiser ser exemplo para os seus filhos, para tua família, se você quiser dar orgulho para os teus pais, para tua esposa, para o teu marido, para as pessoas que te apoiaram financeiramente ou não em algum momento da sua trajetória na odontologia, se você quer ser referência, se você quiser viver de resina, se você quer ganhar 10, 15, 30, 50 mil reais por mês, digita resina aí se você estiver no Instagram. Clica nesse link aí que está no chat para você participar da Semana Verde Resina, dias 17, 19 e 21. Eu vou te contar os meus segredos para eu ter me retornado referência na minha área, referência em Goiânia, referência em Anápolis, na área de resinas, de lentes em resinas. Eu vou te contar o que eu fiz nessas 3 aulas, eu vou te contar como você vai chegar lá, eu vou te mostrar como fazer dentes bonitos assim. Só que antes disso eu vou dar 10 lives, eu vou fazer 10 lives aqui, hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, e a gente vai fazer 10 lives de aquecimento, pra gente se conhecer, pra gente trocar ideia, para eu responder as suas perguntas. Hoje eu não vou conseguir responder, mas eu sei que você está mandando, e se você não mandou ainda, e está com uma pergunta aí, está com uma dúvida, mesmo que você ache que seja boba, manda para mim, meu time vai anotar, eu vou anotar, e eu vou dar um jeito de te responder. Seja no direct do Instagram, seja nos meus stories, seja um vídeo que eu vou fazer específico sobre a sua pergunta no feed, seja no grupo da Semana Verde Resina, não sei, mas eu vou dar um jeito de responder. Beleza? É isso. Foi um prazer ter você aqui. Parabéns pela decisão de ter ficado até agora, de ter assistido essa aula. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha já tirado alguns pensamentos sombrios que você estava sobre resina. Não consigo, achei difícil. Eu espero ter esclarecido alguma coisa para você hoje aqui, nesse momento, nessa aula. E eu quero te falar que tem muito mais conteúdo por vir. Muito mais. Muita coisa legal. Beleza? É isso. Um grande abraço aí e até amanhã. Tchau, tchau, hein? Valeu!